Mordomo de Virgínia Fonseca. É humilhado em banco, mas o que ele decidiu fazer chocou a todos. Imaginem por um momento que vocês estão trabalhando há 10 anos para uma das influencers mais amadas do Brasil, economizando cada centavo com o sonho de finalmente ter a casa própria. Agora imaginem que no dia mais importante da vida de vocês, quando finalmente juntaram coragem e dinheiro suficiente para realizar esse sonho, alguém os humilha publicamente da forma mais cruel possível, simplesmente pela aparência humilde de vocês. Mas imaginem também que essa humilhação desperta a fúria de uma das mulheres mais poderosas da televisão brasileira. O que vocês acham que aconteceria? A história que vou contar hoje sobre seu Pedro e Virgínia Fonseca vai mexer com os sentimentos mais profundos de vocês e mostrar que, às vezes, a justiça chega de uma forma que ninguém espera. Era uma manhã chuvosa em São Paulo e Pedro acordou com um aperto no peito que misturava ansiedade e esperança. Depois de anos economizando cada centavo, finalmente tinha o suficiente para dar entrada no seu primeiro apartamento. Não era só uma casa, era um futuro seguro para ele e para sua irmã mais nova, Isabela, de 14 anos. O quarto alugado, que dividiam mal, cabia uma cama e um guarda-roupa antigo. Agora, parecia que o sonho de um lar digno estava ao alcance das mãos. Pedro trabalhava há mais de uma década como mordomo de Virgínia Fonseca, cuidando da casa com dedicação absoluta. Organizava a rotina, coordenava os funcionários e garantia que tudo estivesse impecável. Virgínia sempre o tratou como parte da família, confiando nele até para assuntos pessoais. Mas Pedro não queria pedir ajuda à patroa. Queria conquistar seu lar com esforço próprio. A dignidade para ele vinha de cada hora extra, de cada final de semana de trabalho duro. Naquela manhã, vestiu sua melhor camisa, uma calça preta bem passada e os sapatos guardados para ocasiões especiais. Guardou em uma pasta preta os documentos que reuniu com extremo cuidado: extratos, carta de referência, comprovantes. Fez uma última oração em silêncio, pedindo forças para o grande dia. Hoje é o começo da nossa nova vida, murmurou, olhando para Isabela ainda adormecida. E saiu de casa determinado, mesmo com a garoa fina molhando o caminho até o ponto de ônibus. O trajeto foi longo, 2 ônibus e um metrô até o bairro Nobre, onde ficava a agência. Enquanto via pela janela os prédios modernos, Pedro imaginava o sorriso da irmã no novo lar. Um quarto só dela, espaço para livros e sonhos que antes pareciam impossíveis. Segurava firme a pasta no colo, como quem protege um tesouro. Não via a hora de assinar os papéis e realizar o maior desejo da sua vida. Ao entrar na agência, ficou impressionado com o luxo: piso de mármore, poltronas de couro, ar-condicionado impecável. Era diferente de tudo o que conhecia nos bancos do seu bairro. Dirigiu-se à recepcionista, uma moça loira e elegante, que o olhou de cima a baixo. "Tenho o horário marcado às 10 com o gerente", disse com educação. Ela respondeu de forma seca: "Aguarde ali", sem sequer levantar os olhos novamente. Pedro sentou-se na ponta da poltrona, abraçando a pasta com os documentos. Ao redor, clientes com ternos caros e celulares modernos pareciam ignorá-lo. Mas ele mantinha a esperança. Tinha renda comprovada, nome limpo, dinheiro para a entrada. Nada poderia dar errado, pensava, repetindo em silêncio para se acalmar. O relógio marcava 10h15 quando finalmente chamaram seu nome. O gerente era Gustavo, um homem de 30 e poucos anos, cabelo engomado e terno alinhado. "Senhor Pedro?", disse sem levantar-se nem estender a mão. Sentado, folheava papéis como quem já julgava o cliente antes de ouvir qualquer palavra. Pedro se apresentou com firmeza, colocando a pasta sobre a mesa. "Vim solicitar um financiamento imobiliário. Trouxe toda a documentação necessária.
Gustavo pegou os documentos, mas não os analisou com a atenção devida. Folheava rapidamente, murmurando a cada folha, sem olhar nos olhos de Pedro. E qual o valor da operação? Perguntou friamente. 220 mil reais, com entrada de 60 mil, respondeu Pedro. O gerente levantou as sobrancelhas como se tivesse ouvido uma piada. 60 mil, repetiu Gustavo em tom de ironia. E de onde exatamente veio esse dinheiro, senhor Pedro? A pergunta, feita em voz alta, atraiu a atenção de outros clientes e funcionários. Pedro respirou fundo e respondeu: de anos de trabalho, economias, horas extras. Mas o olhar de Gustavo carregava algo além de desconfiança, carregava preconceito. Curioso, um funcionário doméstico juntar tanto em tão pouco tempo, disse com deboche. A palavra doméstico soou como um insulto, um rebaixamento público. Alguns clientes começaram a sussurrar, observando a cena desconfortável. Pedro, ainda firme, completou: sou governante, trabalho há 12 anos para a senhora Virgínia Fonseca. A resposta gerou uma risada alta do gerente, ecoando pela agência. Ah, claro! E eu trabalho para a rainha da Inglaterra, zombou Gustavo. O riso atraiu ainda mais olhares, transformando o momento em espetáculo de humilhação. Pedro sentiu o rosto esquentar, mas não recuou. Aqui está a carta de recomendação dela. O gerente leu rapidamente e balançou a cabeça. Isso pode ser falsificado. E largou o papel na mesa como se fosse lixo sem valor. Eu trouxe meus extratos bancários, meus comprovantes, tudo organizado, insistiu Pedro. Olhe com calma, verá que cada depósito é fruto de trabalho honesto. Gustavo recostou-se na cadeira, cruzou os braços e aumentou o tom. O senhor acha mesmo que vou acreditar que alguém como você juntou 60 mil? A frase carregava o veneno da discriminação, explícita, cruel e sem disfarces. Pessoas como eu, retrucou Pedro, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Trabalho todos os dias, sem faltar, nunca devo nada a ninguém. Sou honesto. O gerente sorriu com cinismo. Ou talvez o senhor seja laranja de alguém. Muito comum, sabe? A acusação foi como uma facada. Insinuava crime, sem base alguma. O silêncio da agência pesava, todos assistindo à humilhação. Com as mãos trêmulas, Pedro se levantou de repente e a pasta escorregou. Os documentos se espalharam pelo chão de mármore, voando como folhas ao vento. A cena arrancou cochichos dos clientes, uns balançando a cabeça, outros rindo discretamente. Pedro recolheu cada papel com esforço, sentindo a dignidade se esfarelar. Naquele instante, parecia mais pequeno do que jamais se sentira na vida. Saiu da agência cambaleando, ignorando as últimas provocações de Gustavo. Do lado de fora, sentou-se no banco de metal do ponto de ônibus e deixou as lágrimas caírem. Cada lágrima carregava a dor de anos de luta reduzidos a preconceito. Como vou contar isso para a Isabela, para a Virgínia? Pensava, desesperado. Mas o que ele não sabia é que essa humilhação estava prestes a virar o início de uma reviravolta histórica. Quando Pedro chegou em casa, o rosto ainda marcado pelas lágrimas, tentou disfarçar. Isabela percebeu, mas ele inventou que estava apenas cansado da correria. O coração dele pesava, mas decidiu esconder a verdade de Virgínia Fonseca. Não quero preocupá-la, nem parecer fraco, pensava enquanto guardava os papéis. Mas a mentira mal resistiria algumas horas. Na manhã seguinte, Virgínia o encontrou preparando o café com olhos vermelhos. Pedro, aconteceu alguma coisa? Você está estranho desde ontem? Perguntou. Ele sorriu sem graça e desviou o olhar, inventando que o processo ainda estava em análise. Mas Virgínia conhecia cada gesto do funcionário fiel que estava ao seu lado há anos e sentiu no fundo do coração que havia algo errado. Pedro, olhe para mim, disse ela com firmeza, cruzando os braços.
Eu sei quando você está mentindo e agora você está escondendo alguma coisa. O silêncio dele foi suficiente para despertar ainda mais a desconfiança. Virgínia se aproximou, pousou a mão em seu ombro e insistiu. Ou você me conta agora, ou eu mesma ligo para esse banco. A ameaça a fez tremer mais que a humilhação no banco. Pedro não suportaria que o gerente contasse a história distorcida. A voz falhou, mas ele respirou fundo e desabafou. Dona Virgínia, eu fui tratado como criminoso, como alguém sem valor. As palavras saíam carregadas de dor e vergonha. Ele relatou o olhar de desprezo da recepcionista, as perguntas ofensivas do gerente, contou sobre a risada em voz alta, as insinuações de lavagem de dinheiro, revelou como foi chamado de laranja e acusado de não ser capaz de juntar dinheiro. Cada detalhe era como uma faca no coração de Virgínia. Ela arregalou os olhos, sem acreditar no tamanho da injustiça. Ele disse que você não acreditaria na minha carta de recomendação, completou Pedro, como se sua palavra não tivesse valor algum. Foi nesse momento que Virgínia perdeu a calma. Levantou-se do sofá de um salto, com o rosto em brasa de indignação. Ninguém humilha alguém da minha equipe dessa forma. Ninguém! Virgínia começou a andar de um lado para o outro da sala, furiosa. As mãos tremiam, o olhar estava carregado de determinação. Ela não era apenas uma influenciadora famosa, era uma mulher de fibra. E ver alguém próximo ser desrespeitado dessa forma despertou sua fúria. Pedro, me diga agora o nome desse banco e desse gerente. Pedro hesitou, pedindo que ela deixasse o assunto para lá. Não quero causar problemas para você, dona Virgínia. Mas ela rebateu na hora, elevando o tom de voz. Problema quem causou foi esse preconceituoso. Você não entende? Mexeram não só com você, mas com a sua dignidade e com a minha palavra. Ela se sentou novamente ao lado dele e segurou firme suas mãos. Meu pai me ensinou que todo trabalho honesto tem valor, Pedro. Você dedica sua vida a cuidar da minha casa e da minha família. E eu não vou permitir que um gerente arrogante jogue sua honra no lixo. Os olhos de Pedro se encheram de lágrimas outra vez, mas agora de gratidão. Dona Virgínia, por favor, esqueça isso. Eu tento em outro banco, insistiu, mas a resposta dela veio carregada de força e decisão. Esquecer? Nunca. Esse banco vai aprender uma lição que nunca esquecerá. Virgínia Fonseca não deixava barato quando alguém cruzava limites. E ali, a linha havia sido ultrapassada de forma cruel. Ela pegou o celular imediatamente e discou o número de seu advogado. Doutor Marcelo, preciso falar com você urgente. É um caso de discriminação. Pedro tentou impedir, mas ela não deu ouvidos. Quero tudo dentro da lei, mas quero justiça, entendeu? Do outro lado, o advogado confirmou que iria até a casa dela ainda naquela noite. Enquanto aguardavam, Virgínia pediu a Pedro para relatar novamente tudo em detalhes. Anotava cada frase, cada gesto, cada olhar preconceituoso do gerente. Seu semblante ficava cada vez mais sério, como quem arquitetava um plano. Você não está sozinho nisso. Vamos virar esse jogo. Pedro, mesmo inseguro, começou a sentir um fio de esperança renascer. Quando o advogado chegou, ouviu com atenção e garantiu: havia provas suficientes. Era um caso claro de injúria racial e discriminação em serviço público. Pedro tinha documentos impecáveis, nome limpo e testemunhas dentro da agência. Eles vão se arrepender de ter feito isso com você, garantiu o doutor. Virgínia concordou com um gesto firme, os olhos brilhando de determinação. O advogado explicou cada passo do processo, enquanto Virgínia planejava algo maior. Não quero apenas justiça nos tribunais, quero justiça diante de todos. Se a humilhação foi pública, a reparação também será pública. E Pedro arregalou os olhos, surpreso com a coragem da patroa. Mas no fundo, sabia que ela não descansaria até reverter a situação. Antes de dormir, Virgínia ligou discretamente para alguns contatos da imprensa. Pediu que repórteres estivessem no banco na manhã seguinte, mas sem alarde.
Vai ser um acerto de contas histórico, murmurou consigo mesma. Pedro, no quarto simples, deitou-se com o coração em conflito. Não sabia se teria coragem de voltar àquele lugar, mas não estaria sozinho. Na manhã seguinte, Pedro acordou com um frio no estômago. Só de pensar em voltar àquele banco, sentia a humilhação queimando novamente. Mas dessa vez, não iria sozinho. Virgínia Fonseca já estava pronta para acompanhá-lo. Ela usava um conjunto social impecável, postura firme e olhar decidido. Hoje ninguém vai te tratar como menos, Pedro, afirmou com convicção. O carro de Virgínia parou em frente à agência pouco antes das 10 horas. Alguns jornalistas discretos já estavam posicionados do outro lado da rua. Pedro, ainda nervoso, segurava a pasta com os documentos como um escudo. Virgínia notou o tremor em suas mãos e tocou em seu ombro. Levanta a cabeça. Você tem mais valor do que imagina. Ao entrar na agência, um silêncio diferente tomou conta do ambiente. Clientes e funcionários reconheceram Virgínia imediatamente e começaram a cochichar. A recepcionista, a mesma do dia anterior, ficou pálida ao ver Pedro ao lado dela. Tentou disfarçar, mas o olhar assustado entregava sua lembrança da cena passada. Bom dia, viemos falar com o diretor, anunciou Virgínia em voz firme. Em poucos minutos, surgiu Carlos, o diretor da agência, suando de nervoso. Senhora Virgínia, que honra recebê-la. Por favor, me acompanhem até minha sala. Mas ela se manteve firme no salão principal, diante de todos. Não, diretor. Se a humilhação foi pública, a reparação também será pública. Os clientes pararam o que faziam e o silêncio se espalhou como fogo. Virgínia apontou para Pedro e começou a falar em voz clara. Ontem, este homem, Pedro Santos, meu governante há 12 anos, foi humilhado aqui dentro. Ele trouxe documentos, nome limpo, dinheiro honesto, mas foi tratado como criminoso. Por quê? Porque é negro, porque é humilde, porque ousou sonhar com uma casa própria. As palavras ecoaram e alguns clientes balançaram a cabeça indignados. Pedro sentiu os olhos marejarem ao ouvir sua patroa defendê-lo em público. Virgínia prosseguiu. Ele foi chamado de laranja, acusado de lavagem de dinheiro. Até mesmo a minha carta de recomendação foi tratada como falsificação. Esse gerente chamado Gustavo destruiu a dignidade de um trabalhador honesto. O diretor engolia em seco enquanto os funcionários trocavam olhares constrangidos. Nesse instante, a porta da agência se abriu e Gustavo entrou sem perceber a cena. Carregava uma caixa com seus pertences após o afastamento. Quando viu Virgínia e Pedro diante de todos, ficou lívido. Tentou recuar, mas a voz firme de Virgínia o chamou em cheio. Gustavo, venha até aqui agora. Ele caminhou lentamente, vermelho de vergonha, sob os olhares atentos da agência inteira. Virgínia não desviou o olhar em nenhum momento. Olhe nos olhos do homem que você humilhou ontem e diga o que tem a dizer. Gustavo tentou falar, mas a voz saiu trêmula. Eu errei. Fui injusto. Peço desculpas, Sr. Pedro. Erro? Rebateu Virgínia, elevando o tom de voz. Você chama de erro tratar uma pessoa como lixo por causa da cor da pele? Você chama de erro acusar um trabalhador honesto de crime sem provas? O silêncio foi absoluto e até os clientes pareciam conter a respiração. Gustavo baixou a cabeça, incapaz de encarar a fúria de Virgínia. Ela então apontou para Pedro. Este homem é mais honesto que muitos aqui dentro. Trabalhou durante anos, sem faltar um dia, criando sua irmã com dignidade. Cada centavo desse dinheiro foi conquistado com suor e esforço. E você tentou destruir um sonho apenas por preconceito. Gustavo fechou os olhos, agora com lágrimas escorrendo discretamente. Foi então que Pedro deu um passo à frente. Olhou diretamente para o gerente que o havia ferido tão profundamente. Eu te perdoo,
disse com voz firme, mas emocionada. Não porque você merece, mas porque o perdão liberta quem perdoa. A agência inteira se comoveu com a atitude inesperada. Algumas pessoas choraram discretamente, outras aplaudiram em silêncio. Até mesmo Gustavo, quebrado, não conseguiu segurar o choro. Espero que você nunca mais trate ninguém como me tratou. Pedro completou, mantendo a firmeza no olhar. A lição estava dada, de forma simples, mas poderosa. Virgínia então se voltou ao diretor, que tremia diante da cena. Agora vamos resolver o que realmente importa, o financiamento do Pedro. Carlos concordou rapidamente, conduzindo-os para sua sala. Lá, os documentos foram revisados com seriedade e aprovados sem demora. O financiamento estava garantido e ainda em condições especiais. Como forma de reparação, vamos oferecer um seguro gratuito no primeiro ano. O diretor disse, tentando recuperar a imagem da instituição. Pedro mal acreditava no que ouvia. Seu sonho estava mais próximo que nunca. Virgínia sorriu, mas sabia que ainda não havia terminado. Ela tinha mais uma surpresa reservada para mudar completamente sua vida. Ao saírem da agência, a imprensa já aguardava do lado de fora. Repórteres cercaram Virgínia, querendo saber o que havia acontecido. Ela fez questão de contar cada detalhe, expondo o preconceito sofrido por Pedro. Isso não é só sobre ele, é sobre todos os trabalhadores humilhados injustamente. E a notícia logo começaria a repercutir em todo o país. Naquela tarde, após o confronto no banco, Pedro ainda estava em estado de choque. Nunca havia imaginado que seu nome e sua dor fossem expostos em público daquela forma. Mas também não imaginava que sairia de lá com o financiamento aprovado. Virgínia, ao seu lado, parecia mais determinada do que nunca. Isso foi só o começo, Pedro. Ainda temos muito a resolver. Dentro do carro, o silêncio dominava. Pedro olhava pela janela, com lágrimas escorrendo discretamente. Eu não sei como agradecer, dona Virgínia. Sem você, eu teria desistido. Ela virou-se para ele com um sorriso sincero. Você não me deve nada, Pedro. É você quem nos ensina todos os dias com sua dedicação. Ao chegarem em casa, Virgínia pediu que ele se sentasse no sofá. Ela tinha algo preparado, mas queria que fosse uma surpresa revelada no momento certo. Pedro, ontem à noite eu não consegui dormir, começou ela. Passei horas pensando em tudo o que aconteceu com você e decidi que faria algo que mudasse a sua vida para sempre. Ele arregalou os olhos, sem entender do que se tratava. Virgínia então revelou. Havia ligado para o dono da construtora. Explicou todo o caso, contou sobre a discriminação que Pedro sofreu. E o empresário, comovido, decidiu ajudar. Os últimos 10.000 da entrada serão doados. Você terá um apartamento ainda maior. Pedro levou a mão à boca, incrédulo. A ideia de um imóvel de 3 quartos parecia um sonho distante demais. Mas agora era real, graças à coragem e ao coração de Virgínia. Dona Virgínia, isso é demais. Eu não mereço tanto. Você merece mais do que isso, Pedro. Sempre mereceu. Ela não parou por aí. Virgínia anunciou que criaria um fundo para ajudar trabalhadores humilhados em instituições. O primeiro beneficiado seria Pedro, mas não o único. Eu quero que sua história inspire e ajude muitas outras pessoas. Esse banco nunca mais esquecerá o que aconteceu aqui. Pedro chorava sem conseguir conter a emoção. Pensava em sua irmã Isabela, que teria finalmente um quarto só para ela. Pensava na dignidade de ter seu próprio lar, conquistado com suor. E pensava em como a generosidade de Virgínia havia mudado tudo. Era como se tivesse ganhado uma nova vida. Enquanto isso, a notícia já estava nas redes sociais. A imprensa repercutia o caso em tempo real, exaltando a atitude de Virgínia.
Milhares de comentários elogiavam a coragem dela em expor o preconceito. Isso sim é usar a fama para fazer o bem, diziam os internautas. Pedro, sem celular moderno, só soube pela patroa da repercussão. Naquela noite, a casa estava diferente. Pedro sentia um peso saindo dos ombros e uma nova esperança surgindo. Virgínia, por sua vez, refletia sobre tudo o que tinha visto e ouvido. Não basta dizer que somos contra o preconceito, precisamos agir contra ele. Era esse o pensamento que ecoava em sua mente antes de dormir. Pedro, deitado em seu quarto simples, ainda não acreditava no que estava acontecendo. Fechou os olhos e lembrou do momento em que ouviu: "Você está aprovado." Mas mais que isso, lembrou-se das palavras de Virgínia diante de todos. Ela havia lhe devolvido não apenas o direito de sonhar, mas também a dignidade. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Pedro adormeceu sorrindo. 3 semanas depois, Pedro estava diante do novo apartamento com as chaves na mão. Isabela corria pelos cômodos, maravilhada com o espaço que nunca imaginou ter. Era um lar de 3 quartos, sala ampla, cozinha equipada e varanda iluminada. Cada detalhe parecia gritar que a luta tinha valido a pena. Pedro respirava fundo, tentando acreditar que tudo aquilo era real. Virgínia estava lá, ajudando a organizar os móveis comprados especialmente para a casa. Observava a alegria de Isabela como se fosse sua própria filha. "Então, Pedro, como se sente sendo proprietário?" perguntou sorrindo. Ele respondeu emocionado: "Ainda parece um sonho, dona Virgínia. Mas sei que é real, porque a senhora transformou minha vida." Enquanto isso, a história já havia se espalhado por todo o Brasil. Jornais, programas de TV e sites noticiavam a atitude de Virgínia. Pedro se tornara símbolo de resistência contra a discriminação. Milhares de pessoas passaram a compartilhar suas próprias experiências semelhantes. E o banco foi obrigado a rever suas práticas internas. Sob pressão da opinião pública, a instituição anunciou mudanças importantes. Criou um programa de treinamento obrigatório contra preconceito para todos os funcionários. Estabeleceu canais de denúncia anônima para clientes discriminados e lançou campanhas nacionais reforçando o respeito à diversidade. Tudo isso graças ao episódio vivido por Pedro e Virgínia. O ex-gerente Gustavo, por sua vez, procurou Pedro semanas depois. Chegou humilde, com lágrimas nos olhos, pedindo desculpas outra vez. Disse que havia começado a trabalhar como voluntário em uma ONG contra o racismo. "Quero aprender a ser melhor e não repetir meus erros", confessou. Pedro, com serenidade, apenas respondeu: "Que sua mudança seja verdadeira." Meses depois, Virgínia inaugurou o Instituto Silvio Fonseca de Combate à Discriminação, um projeto inspirado pelo caso de Pedro que oferecia apoio jurídico gratuito. Também promovia palestras e programas educativos em escolas e empresas. O objetivo era criar um país mais justo, onde histórias como a de Pedro não se repetissem. E o primeiro convidado de honra do Instituto foi justamente ele. Pedro discursou diante de centenas de pessoas no dia da inauguração. Contou sua trajetória, falou da dor e da superação. Suas palavras arrancaram aplausos e lágrimas da plateia emocionada. "Não foi só a minha vida que mudou, mas a de muitos que vão se inspirar." E agradeceu publicamente a Virgínia pelo apoio incondicional. Isabela, com brilho nos olhos, abraçou o irmão após o discurso. "Você é meu herói", disse baixinho, sem conter a emoção. Para ela, aquele apartamento era muito mais que um teto. Era o símbolo da dignidade conquistada com trabalho e coragem. Um lar onde poderia sonhar sem medo de perder tudo. Os anos passaram e a vida de Pedro tomou novos rumos. Isabela se formou em direito e decidiu atuar em defesa dos direitos humanos. Inspirada pela história do irmão, queria ser voz para os injustiçados.
Pedro se aposentou cedo, mas continuou envolvido no instituto. Sabia que sua luta tinha gerado frutos para gerações futuras. Em todos os aniversários da conquista do apartamento, Virgínia e Pedro se reuniam. Sentavam-se na varanda iluminada para recordar cada detalhe da jornada. Obrigada por me ensinar que a verdadeira riqueza está em fazer o bem, dizia ela. E obrigada por me mostrar que eu sempre mereci respeito e dignidade, respondia ele. Era o ritual que selava uma amizade construída sobre justiça e humanidade. Assim, a história de Pedro deixou de ser apenas um drama pessoal. Transformou-se em símbolo nacional de coragem contra o preconceito. Mostrou que a dignidade humana não tem cor nem classe social e que o amor ao próximo pode reverter até a maior humilhação. Porque, no fim, a verdadeira vitória é viver com honra e esperança,